pastor Caio ministrou na semana passada sobre uma postura de fé para poder desfrutar daquilo que ele tem para nós. Ele ministrou uma mensagem chamada Elias, eu te entendo, né? Ele é muito criativo, eu amo meus amigos. E hoje eu trago uma mensagem chamada Coragem para Continuar. Eu quero entrar num lugar espiritual onde, à medida que a gente se apropria das realidades de Cristo Jesus, nós nos posicionamos também à altura disso. E eu já quero te adiantar que para você acessar esse lugar, você vai precisar de uma atitude espiritual, mas uma atitude que também é expressa com um posicionamento que naturalmente mostra aquilo que você crê. Amém. Você está pronto? Amém. A Bíblia diz, meu irmão, que nesse tempo em que vivemos, especialmente nos últimos dias, sobreviria sobre a terra muitas aflições, tempos difíceis. Inclusive Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes ele diz: neste mundo vocês terão muitas aflições. A vida com Cristo Jesus não nos inibe de atravessarmos situações difíceis, momentos de tempestade, circunstâncias diversas nessa terra. Quando nós falamos sobre triunfo, e talvez você, se você está vendo o título dessa série pela primeira vez, talvez você faça uma associação errônea, porque não é essa a nossa intenção, com uma teologia triunfalista que existe por aí. Nós cremos que o triunfo em Cristo é um posicionamento espiritual do lugar de vitória que Ele conquistou para nós. Amém. Posicionamento que não nos livra de atravessarmos dificuldades. Se alguém pintou para você um quadro de que uma vida cristã não tem problema, está na hora de você ler a Bíblia. Não existe aquilo de tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar. Se você foi doutrinado por ela, saiba que ela não leu a Bíblia, talvez. É hora de você ir para a palavra e entender que a vida não é esse morango que muitas vezes é pintado por aí. Nem sempre, meus irmãos, tudo aquilo que nós queremos, nós viveremos. Mas em Cristo Jesus nós temos tudo o que necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos em dias difíceis especialmente é coragem, força para que a gente possa continuar a carreira em Cristo Jesus. Eu não sei quais são as circunstâncias que te afligem hoje, não sei quais são os desafios que você enfrenta hoje no seu dia, não sei quais são os seus problemas, não sei quais são as suas necessidades, não sei o que passa na sua mente nesse momento, mas eu sei de uma coisa: em Cristo Jesus nós temos a resposta para tudo. Em Cristo Jesus nós encontramos a força que precisamos para continuar. Em Cristo Jesus nós capturamos no Espírito a essência da fé que nos promove coragem para continuar. Então eu não sei como você chegou aqui, mas deixa eu te falar uma coisa: você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, para receber uma palavra de Deus que pode mudar a sua vida para sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você está no melhor lugar que você poderia estar. Glória a Deus, aleluia. E eu quero caminhar com você nesse entendimento, contextualizando a vida dos discípulos. Quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo, a promessa de Deus que se cumpre em Atos no capítulo 2, eles agora são cheios da verdade, cheios do poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eles estão avançando, pregando o Evangelho. A igreja está saqueando o inferno, povoando o céu. As obras do diabo estão sendo desfeitas. E o que acontece? No meio do caminho, sobreveio sobre eles uma grande perseguição, uma grande tribulação. Pode parecer um pouco antagônico para aqueles que pensam que no caminho de Jesus não existe problema, porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E agora, quando um problema se levanta, talvez da sua vida você se questione se de fato você está caminhando corretamente, se de fato você está onde deveria estar. Não digo que esse questionamento seja ruim, porque é importante que a gente faça uma autoanálise a todo momento, se nós estamos de fato sendo guiados pelo Espírito Santo nas nossas decisões ou não.
Mas a resposta nós não encontramos na ausência de problemas. A resposta que nós precisamos não está nas nossas necessidades naturais. A resposta que nós precisamos não está num lugar confortável para estar. A resposta que nós precisamos está numa pessoa. E essa pessoa tem nome. Sabendo disso, os discípulos estão agora sendo perseguidos. Os mesmos que crucificaram o Cristo agora estão perseguindo eles. Em certo momento, Pedro e João são pegos, são confrontados. Os líderes religiosos agora ordenam que eles parem de falar que em Jesus há a ressurreição dos mortos. E a resposta deles lá em Atos 4:20 é: nós não deixaremos de falar daquilo que vimos e ouvimos. O encontro que eles tiveram com alguém mudou a vida deles para sempre, ao ponto de que, ainda que uma circunstância de morte se levantasse contra, eles tinham coragem para continuar. Agora, num dado momento, a pressão era tamanha, as aflições eram tão grandes, o medo batendo na porta deles, ao ponto de que eles reconhecem a necessidade de que eles precisavam de algo a mais. Eles precisavam recorrer a alguém. Eles precisavam de uma dose extra de força. Eles precisavam renovar a sua mente a respeito do Cristo. E a Bíblia diz que o que eles fazem é: eles vão em oração ao Senhor, pedindo por coragem. Talvez você chegou até aqui nessa noite pensando que as suas forças estão esgotadas. E eu posso dizer que esse é um ponto positivo para você. Porque ao estar exposto à palavra de Deus, é exatamente nesse lugar onde as nossas forças estão esgotadas que a graça de Deus superabunda em nós. É exatamente quando a nossa força acaba que o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, se você diz para si mesmo hoje: pastor, eu estou fraco, pastor, eu não sei o que será de mim nessa próxima semana, pastor, hoje é o dia que ou alguma coisa acontece, ou não sei o que vai ser da minha vida. Saiba que ao iluminar da palavra a respeito de um fato que já aconteceu, você sairá daqui nessa noite com toda a provisão necessária e com a coragem que você precisa para continuar, com a coragem que você precisa para acordar amanhã pela manhã, sabendo que o diabo treme de medo de você, sabendo que é o diabo que agora está com medo, porque você acordou e você é aquele que desfaz as obras dele nessa terra. Você é aquele que está agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, avançando contra as trevas. Então eu não sei se você talvez chegou aqui oprimido na mente, eu não sei se você chegou aqui cansado na sua alma, mas nessa palavra, nessa noite, enquanto nós recebemos da verdade do Evangelho, se alimente espiritualmente dela, se aproprie pela fé. E os discípulos agora estão nesse momento de caos, nesse momento de confronto, e a Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, versículo de número 29, o seguinte: a oração deles ao Senhor foi: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem. Diga comigo, coragem. Quantos aqui precisam de uma dose de coragem nessa noite? Concede aos seus servos coragem para anunciar a tua palavra. Aleluia. A Bíblia diz agora no versículo de número 30: estende suas mãos com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome, santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que acontece? E pregavam corajosamente a palavra de Deus. A grande questão não é se os problemas vão chegar, a grande questão é o que faremos quando eles chegarem. Não nos restam dúvidas de que as aflições baterão na nossa porta.
não nos restam dúvidas de que no caminho que o Senhor Jesus nos ordena ir, com Ele, tempestades se levantarão. Os discípulos entraram em crise quando estavam numa travessia que Jesus havia ordenado que eles fizessem. Inclusive ele estava no barco e uma tempestade se levanta. Mas esses discípulos agora tinham aprendido, em Atos, agora tendo recebido anteriormente as instruções do Senhor Jesus, eles aplicam na prática aquilo que outrora viram. No meio daquela tempestade, o que eles fazem? Eles vão até Jesus, que estava fazendo o quê? Dormindo. Eles vão até o seu mestre e dizem: Senhor, Senhor, não se importa que nós morramos? Jesus se levanta, acalma a tempestade e se faz grande calmaria. Agora esses discípulos, sabendo a quem recorrer, no momento de caos, no momento de perseguição, o que eles fizeram? Eles não se apegaram às circunstâncias naturais, mas reconhecendo as circunstâncias que se levantaram, eles se dobraram diante do Senhor. É importante que a gente entenda que a palavra de Deus não nos encoraja a negar as circunstâncias, mas entendendo que neste mundo nós teremos aflições, precisamos fazer aquilo que os discípulos fizeram, e isto é, a recorrência deles ao Senhor, a dependência deles ao Senhor, a busca deles por aquilo que de fato eles necessitavam. A Bíblia não diz que eles ligaram para alguém, a Bíblia não diz que eles começaram agora a analisar as estatísticas naturais. A Bíblia diz que eles dobraram seus joelhos e buscaram ao Senhor. Eu não digo isso para que você ignore o fato de que nós podemos e devemos recorrer aos nossos irmãos para encontrar apoio. Inclusive a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A vida em comunidade nos promove a oportunidade de sermos edificados pela pessoa que está do seu lado. Mas o ponto é que a nossa dependência, ela deve estar unicamente no Senhor. Ainda que a gente conte uns com os outros, a nossa dependência precisa estar em um único lugar, isto é, em Cristo Jesus. Então, pautados nessa verdade, a Bíblia diz que agora eles são encorajados pelo Senhor. O lugar que eles estavam agora treme, eles são cheios do Espírito Santo e pregam corajosamente. Sabe que muitas vezes o que nós precisamos para atravessar essas circunstâncias é exatamente esse lugar de descanso que eles encontram em Cristo. Você não vê a Bíblia falando sobre um descanso em Atos 4, mas você vê claramente que recorrer ao Senhor é um lugar de descanso. Quando eles estavam naquela travessia, eles recorrem ao Senhor. Jesus estava no mesmo caos que eles estavam, diante das mesmas questões, dos mesmos problemas, da mesma tempestade, das mesmas aflições, mas enquanto uns estavam desesperados, ele estava dormindo. Jesus sabia que o propósito dele era morrer na cruz, não morrer afogado. Muitas vezes o que nos falta é um senso de destino e propósito. Se você sabe, meu irmão, que você está aqui nessa terra por um propósito, nenhum caos deve ser suficientemente relevante para te tirar do eixo. Se você está no barco, seguindo a direção que Jesus te mandou estar, nada deveria roubar a sua paz. É por isso que Jesus está lá descansando. Isso mostra para mim e para você que nós seremos capazes de atravessar as tempestades, que nós também somos capazes de descansar sobre elas. Você será capaz de atravessar as tempestades, as quais você é capaz de descansar. É exatamente nesse lugar de descanso que Jesus vence sobre a tempestade.
Ele sabia que aquele caos estava a uma palavra de cessar. Ele sabia a autoridade que ele carregava. E os discípulos reconhecem isso nele. E ao aprenderem isso, agora eles praticam. Agora, esse lugar de busca pelo Senhor, esse lugar ativo de ir atrás dele, para que agora no nosso dia a dia a gente aplique essa verdade e encontre nele forças, coragem para continuar, é um lugar de posicionamento de fé. A fé é uma certeza. Hebreus no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é. A fé é. Coloca para mim, por gentileza, vamos ler juntos. Hebreus no capítulo 11, versículo de número 1. Abra comigo a sua Bíblia. A coragem que nós precisamos, meus irmãos, é um subproduto da fé. Hebreus 11, 1. Aqui na NVT a Bíblia diz: a fé mostra. Em outras versões a Bíblia diz: a fé é. Quantos chegaram? Se você chegou, diz amém. Amém. Vamos lá, Hebreus no capítulo 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ora, como entender isso na prática? O apóstolo Paulo está com base no mesmo ensinamento dos apóstolos, encorajando os irmãos em Coríntios. Eu vou ler para você paralelamente enquanto você fica em Hebreus 11, 1. 2 Coríntios no capítulo 4, versículo de número 16, olha só o que Paulo diz em encorajamento aos coríntios: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, eles estavam enfrentando tantas aflições, mas essa pauta também é para o seu dia hoje. A Bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã, como diria Billy Graham. Estas aflições, diga, está falando comigo? Olha o que a Bíblia diz: essas aflições, pequenas e momentâneas, pequenas e momentâneas. Deus não desconsidera as circunstâncias que você enfrenta, mas olha o que Paulo explica na sequência. Isso torna mais claro a forma como Deus enxerga o tempo em que vivemos. Essas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Enquanto nós estamos caminhando seguindo Cristo, nesse caminho que existe sofrimento sim, mas encontramos nele o suporte que precisamos. Isso gera para nós um peso de glória muito maior, tão incomparável que não durará apenas um mês, um ano, 6 anos, 10 anos, eu não sei quanto tempo tem durado a aflição que você está enfrentando. Ainda que seja longa a sua aflição, tenha ciência de que ela não se compara com uma glória que há de vir. Eu digo isso para que você se lembre que no meio das suas aflições, algo está sendo produzido, algo está sendo gerado, porque se você tem fé no meio delas, se você recorre a quem de fato você precisa no meio delas, você está sendo revestido de algo que te faz lembrar de uma glória que é eterna, te faz lembrar de um tempo que é eterno e que não se compara com a fração de tempo que estamos vivendo aqui. Aleluia, haverá um dia que não haverá mais choro, haverá um dia que não haverá mais lágrima, haverá um dia em que toda dor desaparecerá. Enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de louvar a Deus, de ser grato a Deus, mesmo em meio ao caos. É exatamente nesse tempo que nós temos essa oportunidade. É exatamente para esse momento que nós dependemos unicamente do Espírito Santo. Haverá um dia que demônio não precisará ser expulso.
Aproveite essa diversão para agora. Haverá um dia que não precisaremos mais orar por cura. Haverá um dia em que o consolo será eterno, ao ponto de que não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, nem lamento. Então, esse tempo, a sua perseverança em meio ao caos, produz um peso de glória para você num tempo futuro. Se apegue nessa verdade. E olha o que Paulo continua escrevendo, ele diz: portanto, versículo 18, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Uau! Se a revelação dessa chave virá no nosso coração nessa noite, nós entendemos tudo. Se você entendeu isso nessa noite, eu posso fechar a minha Bíblia e ir para casa. Portanto, eu vou ler de novo para você. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Aleluia! Parece complexo, mas se a gente falar isso para uma criança, eu acredito que ela é capaz de entender. Olha só. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Naturalmente antagônico, naturalmente confuso. Como é, pastor, que eu posso fixar os meus olhos naquilo que eu não posso ver? Não faz sentido algum, meus irmãos. Se eu falar para você agora, fixe os seus olhos em algo que você não pode ver, para onde você vai olhar? É por isso que nós não podemos ir para a palavra de um modo meramente racional. Precisamos, obviamente, da nossa compreensão intelectual, para, à medida que a gente escuta a palavra, a gente possa compreender. Mas esse texto, ao chegar na nossa vida, não gera transformação apenas por mero conhecimento. É a revelação das Escrituras que nos causa a transformação. Agora, como é que nós fixamos os olhos naquilo que nós não podemos ver? Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade das coisas. Vamos lá? A realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção daquilo que não vemos. Como fixar os olhos naquilo que nós não podemos ver? Pela fé. É pela fé. Diga para o seu irmão, é pela fé. Olha para o irmão que está do seu outro lado e diga, é pela fé. É por isso que, se você continuar lendo Hebreus no capítulo 11, eu te deixo essa tarefa de casa. Você vai ver que na sequência o autor começa agora a explicar na prática como isso aconteceu com os heróis da fé. E aí a gente entra na galeria da fé, e você vai ver uma sequência de afirmações: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Abraão fez o que fez. Meus irmãos, é pela fé. E essa fé, ela requer um posicionamento que te leva a um lugar de certeza. Uma certeza daquilo que você não pode ver, mas é uma certeza que te lembra que, ainda que você esteja preso, você está livre. Ainda que você esteja passando por um caos momentâneo, aquele que começou a obra é fiel para completar. A fé te dá a certeza de que você é abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos. A fé te dá a certeza de que pelas pisaduras de Jesus, eu e você somos curados. A fé te dá a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A fé nos dá a certeza de que, ainda que morramos, viveremos eternamente. Pela fé, pela fé, pela fé no Cristo. Então, meu irmão, sabe, tudo aquilo que você pode ver, não é esse o caminho. Pastor, mas é que os gráficos da inflação mostram o quê? Você pode ver os gráficos, né? Então, não é pela fé.
Pastor, mas é que as notícias estão dizendo o quê? Você pode ver as notícias, tem que ser pela fé. Se você está vendo, não é nisso que você deve se apegar. Se você está vendo, a sua resposta não está aí. A fé é a certeza daquilo que não vemos, a convicção de coisas que esperamos. Então é por isso, meus irmãos, que quem vive pela fé celebra antes da hora. Eu me lembro de estar nos jogos do Corinthians, e graças a Deus faz tempo que eu não vou. E existe um lema nas torcidas, provavelmente nas outras também, que quando um gol está prestes a sair, se você grita gol e o gol não sai, você criou um problema para você. As pessoas que estão perto vão te chamar por alguns nomes não muito legais. Porque ao gritar gol antes da hora, você chamou o azar para o seu time. Oh, Jesus. Meu time está muito difícil. Me lembrei agora que o Cássio foi para o Cruzeiro. Me lembrei agora que o nosso substituto também foi vendido. Lamentável. Ser corintiano é muito mais difícil que ser crente. Mas essa aplicabilidade, ela deve ser feita de forma lógica, ao inverso na nossa vida. Pela fé, nós cremos que somos o que somos, ainda que a nossa realidade mostre algo diferente. Pela fé nós somos curados, ainda que venhamos a morrer enfermos. Pela fé, meus irmãos, nós cremos que somos prósperos em Cristo Jesus, ainda que o nosso sapato esteja furado. Pela fé nós tomamos posse das coisas que já existem, daquilo que esperamos, daquilo que não vemos, porque em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. Nós somos quem Ele diz que nós somos, temos o que Ele diz que temos, podemos o que Ele diz que podemos, e caminhamos pela fé nesse tempo agora. E é por causa disso, é pela fé, meus irmãos, que Paulo e Silas, agora presos, dentro desse contexto de perseguição, estão amarrados com os pés nos troncos dentro da prisão, depois de terem sido duramente açoitados. A Bíblia diz que à meia-noite eles começam a cantar e a louvar ao Senhor. Eles começam a louvar ao Senhor no meio do mais duro caos que eles poderiam passar naquele momento. Sabe, isso mostra para mim e para você que se nós somos capazes de celebrar no meio do caos, nós temos vitória sobre ele. Amém. E a Bíblia diz na sequência que à medida que eles louvaram, o ambiente tremeu, as portas da prisão se abriram. E talvez ouvindo isso você pense, aí está a vitória deles. O que aconteceu na sequência, pastor? Talvez você não conheça a história e você pense, então eles escaparam? A Bíblia diz que eles continuaram no mesmo lugar. As portas se abriram e o carcereiro volta preocupado, pensando que eles haviam fugido, e eles estavam lá, louvando ao Senhor, mostrando que as circunstâncias, seja a porta aberta ou a porta fechada, não mudava a posição espiritual que eles estavam em Cristo. A razão pela qual eles adoravam era de outro mundo. E a Bíblia diz na sequência que então o carcereiro pergunta para eles: como eu faço para ter a salvação? Glória a Deus! Talvez você já esteja pegando, meu irmão, mas eu quero te lembrar que o seu posicionamento contraditório, naturalmente falando, o seu posicionamento antagônico aos olhos do mundo, o seu posicionamento que não faz sentido nenhum aos olhos daqueles que te cercam, estão gerando um testemunho
testemunho para aqueles que agora vão olhar para você e tentar entender: como é que eu faço para ter isso aí que você tem? Porque tudo está dizendo que, diante da situação que estamos, você deveria estar chorando e você está alegre. Em meio à situação que nós estamos, você deveria estar reclamando. Enquanto todo mundo está murmurando, você está alegre. Eu quero isso aí que você tem também. Como é que eu faço para ter essa alegria? E é nesse momento que Paulo e Silas começam então a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que eles pregam o Evangelho para toda a família dele. Meus irmãos, uma grande obra de salvação acontece nesse mundo quando nós decidimos viver pela fé. É pela fé que nós encontramos a coragem para continuar, a coragem para se levantar nos outros dias sabendo: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Pode tudo estar dizendo ao contrário para mim, a palavra final na minha vida é essa. Pode todo mundo estar dizendo ao contrário, eu fico com o que Deus diz. Pela fé eu me levanto para mais um dia. Pela fé eu entro no meu trabalho para ser luz. Pela fé eu digo que eu sou curado ainda que eu esteja enfermo. Pela fé eu avanço. Pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia! Se você, meu irmão, é capaz de se alegrar, se você é capaz de ser grato ao Senhor em meio às suas aflições, você é capaz de atravessar sobre elas. É por isso que Paulo também, eu quero encerrar com isso, é por isso que Paulo está lá em Filipenses 4:6, dizendo sobre as aflições deste mundo, falando para nós: não vivam ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, orem ao Senhor, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Paulo também está falando sobre aflições, Paulo também está falando sobre caos, inclusive nesse exato momento ele também estava preso. Provavelmente em Roma, escrevendo sobre alegria. É dessa forma que ele começa o capítulo 4 de Filipenses. Ele diz para mim e para você: não vivam preocupados, orem ao Senhor pedindo por aquilo que precisam, como os discípulos fizeram. Senhor, nós precisamos de coragem. Ei, mas se lembre também de agradecer por aquilo que Ele já fez. Se você é capaz de ser grato em meio ao caos, você é capaz de atravessar sobre ele. Porque essa gratidão, essa oração e essa gratidão ao Senhor gera aquilo que a Bíblia diz na sequência em Filipenses no capítulo 4. Então, a paz de Cristo Jesus guardará a sua mente e o seu coração. A paz que excede todo entendimento. A paz que vai além daquilo que eu posso compreender. É uma paz que não provém desse mundo. É uma paz que eu não encontro nas coisas dessa terra. Porque todas elas passarão, como Paulo diz em 2 Coríntios. Todas elas passarão. Se a sua confiança está em alguma coisa que passará, a sua confiança está num lugar fraco. Está num lugar que não deveria estar. Agora, se a sua confiança está no Cristo, você tem tudo. Você vai atravessar em paz. Você vai atravessar em alegria, em júbilo, passando pela prova, dando glória a Deus. Então eu quero fechar com você fazendo uma confissão de fé. Talvez, ou na verdade, certamente, se você está aqui tentando compreender essas coisas do ponto de vista natural, sem uma revelação do Espírito, vai parecer ridículo. E é exatamente como se parece a vida daqueles que vivem pela fé diante da ótica desse mundo. Nós parecemos loucos, mas é porque nós cremos e nos apegamos em algo que não está aqui. Então vivemos nessa terra como cidadãos do céu. Não tem que fazer sentido. Se está fazendo muito sentido, tem alguma coisa errada. Porque se nós estamos caminhando pela fé, nós estamos caminhando segundo aquilo que nós não vemos. Isso já é antagônico.
Se nós caminhamos segundo aquilo que não vemos, nós precisamos buscar em Cristo Jesus essa coragem para continuar. Pela fé nós encontramos nele então a paz que excede todo entendimento, ou seja, que transcende a capacidade de compreensão. Está vendo que quanto mais sem sentido, mais diz que você está no caminho certo? Chegou a hora de você abrir mão do direito de entender todas as coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Se você está seguindo a direção que Jesus te instruiu a seguir, pela fé, continue. Pela fé, celebre. Pela fé, recorra a quem vai te dar coragem para continuar. Pela fé, busque aquele que vai te dar a paz que excede todo entendimento. Pela fé, diga aquilo que você crê. A fé tem uma voz, por isso aos Coríntios Paulo também escreve: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Aqueles que vivem pela fé confessam aquilo que creem, mesmo diante das circunstâncias que dizem ao contrário. Se você deseja entrar num novo nível de fé, espere por um novo gigante se levantar na sua vida. Ou se você está num grande momento de caos, saiba que essa é uma matéria-prima para Deus produzir um milagre. Tudo depende do seu posicionamento. Mas você está exposto a um ambiente correto, a um ambiente onde a palavra falada traz consigo o poder da palavra revelada e chega ao seu coração, então traz luz, ilumina aquilo que estava escuro e agora te mostra um caminho bíblico em que pela fé nós atravessamos as circunstâncias em triunfo em Cristo Jesus. Porque Ele triunfou ao vencer o diabo na cruz do Calvário. Ele despiu Satanás. Em triunfo, Cristo Jesus conquistou uma vitória para nós. É por isso que nós triunfamos sobre as tempestades. É por isso que nós triunfamos sobre as trevas. É por isso que nós triunfamos sobre qualquer caos dessa terra. Porque nós estamos assentados no mais alto lugar, à destra de Deus, em Cristo Jesus, onde todas as bênçãos já nos foram concedidas, onde nós caminhamos com o diabo debaixo dos nossos pés. Então nós podemos celebrar, nós podemos cantar a vitória antes de ver, porque ela já aconteceu. Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar.